Ok, muito boa noite, caro amigo internauta. Vocês devem estar em casa agora acompanhando o programa Interview e devem estar surpresos com a minha presença hoje, excepcionalmente em seu programa. Programa esse que é comandado pela nossa querida Ada, que está de férias, e quem estava comandando era a Jocirleide. Teve que resolver um assunto particular na capital de João Pessoa e tive esse convite por parte do Peterson Santos de mais uma vez estar aqui no dia de hoje comandando o programa Interview, que foi idealizado há 2 anos atrás por mim, quando eu estava no comando. E hoje estou aqui fazendo uma participação especial, de forma muito prazerosa, e é um imenso prazer estar com você, amigo internauta, que nos acompanhou durante tanto tempo aqui no programa Interview. Programa esse que conta hoje com a minha presença apresentando o programa, e temos hoje a honra de receber a mais nova secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Cajazeiras, que é a nossa querida Betânia Feitosa, que será a entrevistada de hoje no programa Interview. Aos amigos que estão em casa agora, ou estão nos ouvindo pela Rádio Diário do Sertão, pode acessar www.diariodosertão.com.br/TV e acompanhar em imagem HD o nosso programa Interview especial dessa segunda-feira, começando com o pé direito. Betânia Feitosa, prazer imenso recebê-la aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite. Boa noite, Conrado. Boa noite aos internautas. O prazer é meu, Conrado. Agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui na TV Diário. É um imenso prazer estar com vocês. É uma prova de fogo, né, Betânia? Com certeza. Para quem não tinha o costume de estar na mídia, na imprensa. Isso, com certeza. E você assumiu uma grande responsabilidade, que é uma secretaria que tem uma projeção muito forte, que é a Desenvolvimento Social, que era a antiga Secretaria de Promoção Social, que daqui a pouco a gente vai conversar como é que andam os projetos, como é que está a secretaria, quais são as perspectivas suas como secretária. Mas antes, acredito que os amigos internautas que não conhecem você ainda, querem conhecer, estão curiosos. Quem é Betânia? Quais são as origens de Betânia? E a gente vai começar lá do início. Betânia Feitosa, nome completo. Betânia Feitosa Nogueira. Cajazeirense? Cajazeirense. Filha de quem? Filha de Josefa Feitosa, conhecida como Zefinha Feitosa, como Tia Dodó, que era como conhecida pelos sobrinhos, né? Todos os sobrinhos chamavam ela de Tia Dodó, né? E Francisco Pires Nogueira, conhecido como Chiquinho Nogueira, Chiquinho do Arroz, Chiquinho da Madeireira. Certo. Era isso. Meu pai, ele... Eram cajazeirenses? Minha mãe cearense. Cearense? Isso. Meu pai era paraibano. Paraibano de Cajazeiras? De Cajazeiras. Você lembra como... Sua mãe deve ter contado, então, seu pai. Como foi que ele se conheceu? Você lembra essa história? De repente, uma cearense encontrou um paraibano. Quem encontrou quem nessa história? Minha mãe foi casada a primeira vez com um primo do meu pai. Ah, sei. Ele faleceu e ficou em família, né? Já conhecia meu pai. E daí começaram, depois que ela ficou viúva muito cedo, aí começaram conhecendo, naquele tempo o namoro era só pegando na mão, né? Aí, olha lá, e o pai vigiando, né? Mas aí, graças a Deus, deu certo, porque não é porque eram meus pais, que ainda são, não estão aqui comigo, mas são meus pais, eram pessoas excelentes. Imagino, a gente tem boas... Eu fiz uma pesquisa também e escutei boas recomendações em relação aos seus pais. Minha mãe foi uma vencedora. Sua mãe fazia o quê? Ela vivia só na casa, cuidando dos filhos? Minha mãe costurava. Costurava? Costurou para muitas pessoas da sociedade de Cajazeiras. Nós estudávamos em colégio, eu e meus irmãos em colégio particular. Ela, para pagar o colégio, costurava muito para as freiras Doroteias e depois foi através de bolsa escolar. E daí então nós estudávamos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Aí sua mãe costurava para poder pagar? Costurava para poder pagar as mensalidades, né? E ela costurava muito para as freiras Doroteias, né? Daí, final de mês, aquela conta. Fazia uma permutazinha, desconta para aqui. Isso. Mas aí, e meu pai, ele viajava, na época ele era caminhoneiro, passou muitos anos viajando. Ele fazia frete, né? Daí chegou um dia que ele resolveu botar a madeireira, né? Ele trabalhou vendendo madeira aqui em Cajazeiras. Muitos conheciam como Chiquinho da Madeireira, certo. Como também Chiquinho do Arroz, que meu pai lutou com tudo. Ele
Eu me lembro bem, Conrado, ali na Juvencio Carneiro, aquela ruazinha estreita, tinha Aham. umas bancas de feira, não era nem banca, eles botavam os caixotes e meu pai vendia rapadura. Rapadura. Aí ele colocava as rapaduras ali em cima, eu ia Mais ou menos muito que para ano? Você lá. lembra em que ano mais ou menos foi que ele estava nesse E, ramo aí do negociando, e olha, de comerciante? eu acho que 72, eu sou de 69, Mas isso depois que 72. ele deixou de ser caminhoneiro, aí foi Não, isso foi bem bem antes, antes? bem antes. Ah, Depois ele começou puxando arroz, abacaxi, aí começou puxando madeira, e aí foi onde veio. você acompanhava seu pai nesse comércio, estava puxando arroz, vendendo arroz, abacaxi, rapadura? Você chegava a acompanhar Conrado, ele ou ficava mais em casa, Betânia? não, Conrado, eu lembro muito bem, eu na banquinha da rapadura. Eu na banquinha da rapadura, aí essa eu lembro muito bem. Da madeira, não, porque eu tenho um problema de rinite, Aham. de sinusite, e toda vez que eu entrava no depósito, eu começava a espirrar, 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 espirrar. Aí não dava para mim estar lá dentro sempre, né? Meus irmãos, quem acompanhou mais, tanto a Adriana como o Rômulo. Uhum. Você falou irmãos, quantos irmãos Somos 4. que são? A Adriana trabalha no regional e no Hemonúcleo. Tem Nelly, que é professora, e Rômulo, que também é professor, psicólogo, e é o dono da Tia Dodó, sorveteria Tia Dodó. Muito bem. Quem, na ordem cronológica de nascimento, você é a mais velha, a mais nova, a do meio? Eu sou a mais nova. Ah, então foi muito Tem paparicada. Nelly, que é do primeiro casamento, Uhum. né? Aí tem Rômulo, Adriana e Betânia. Então foi muito paparicada. A mais nova, a caçula estava lá. Com certeza, graças a Deus. Nesse momento, seu pai passou no tempo como caminhoneiro, viajava muito. Então sua mãe teve que praticamente assumir as duas funções, de mãe e de pai ao mesmo tempo. Com certeza. Essa ausência do seu pai, pela questão das viagens, pelas longas viagens, deixou algum vazio em você? Você sentia muita falta dele? Como foi Betânia, criança, lidar com essa ausência do pai? Conrado, na época que meu pai viajou, quando eu nasci, logo quando eu nasci, ele fez uma viagem, ele foi assaltado, passou por muita dificuldade, e nisso ele passou 2 anos fora de Cajazeiras. Nisso minha mãe sofreu muito, muito, muito. Ela foi pai e mãe da gente, lutava, meus tios, quem ajudava a ela para nos manter, né? Mas é por isso que eu lhe digo isso no começo, ela foi uma vencedora, uma batalhadora, Sem porque dúvida. ela criou os 4 filhos E não é fácil. e de jeito nenhum. Mas com a ajuda da família, da garra dela, que ela tinha muito, até morrer, ela foi uma pessoa muito forte, lutou muito. Mas meus irmãos me aperreavam muito, diziam que eu não tinha pai. Foi a época que ele passou 2 anos fora. Uhum. Mas isso foi trabalhado muito bem por minha mãe, por meus tios e tudo. É tanto que quando meu pai chegou, eu ficava meio estranha, né? Ela contava, eu não lembro porque eu era novinha, Ah, entendo. mas eu ficava assim, meio estranha, Estranhava, né? né? Tanto tempo ausente, Não tinha né? ele presente sempre, né? Mas depois foi meu melhor amigo. Ah, que bom. Que isso é uma coisa rara hoje, né? Foi meu melhor Ser amigo. pai e ser amigo ao mesmo Conrado, tempo. tem umas coisas que eu me lembro bem. Eu chegava para papai para contar uma coisa, um problema. Aí ele começava a rir. Disse, minha filha, tenha calma. Isso não é problema. Tudo se resolve. A gente só não tem resultado para a morte, mas tudo tem Um jeitinho. um jeitinho. Isso eu Que me lembro bom. sempre das palavras Uma dele. pessoa Para otimista, tudo né? tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Que bom, que legal. Betânia, você falou que sua mãe teve que costurar para bancar vocês na escola, né? Estudando em colégio particular. Mas vocês chegaram a passar, eu não digo necessidade, mas algumas restrições? Tipo, eu queria comprar aquela boneca, eu queria comprar aquele vestido caro. Vocês tiveram essas limitações em relação a outras coisas, as vaidades da vida naquela época? Conrado, com certeza, tivemos sim. Mas só que assim, nós fomos criados para gostar e ter aquilo em que eles podiam oferecer para a gente.
Então, depois do colégio, as amizades e tudo, a gente sempre via. E eu era uma pessoa muito vaidosa, eu gostava sempre. Minhas amizades sempre eram aquelas pessoas que tinham condições. Eu estudava em colégio particular, de rico, né? Pois é. Aí via aquilo, eu sempre tive vontade, mas com conversa, com o diálogo que mamãe tinha com a gente, ela mostrava que não tinha condições de dar aquilo para a gente. Mas o que ela podia fazer, ela fazia, como se diz, das tripas corações. Entendo como é. Eu lembro, Conrado, um Natal que o Mercado Central era aberto à noite, né? Aí nós fomos todo mundo passear, noite de Natal. Aí meu irmão, tinha uma boneca lá grande, meu irmão dizia, ó, Betânia, tu quer essa boneca? Aí eu dizia, eu quero. Meu sonho é uma boneca dessa. Aí isso passou-se. Quando foi à noite, dormi, Papai Noel vai trazer um presente para você. Aí eu passava a noite todinha olhando debaixo da rede. Da rede. Sabe? E nada. Aí quando foi de manhã cedo, estava a caixa desse tamanho assim. Aí meu irmão dizia, é um sapato. Ele dizia que eu tinha o pé grande, isso é um sapato. Aí quando eu olhei era a boneca. Uma felicidade total. Era um sonho, porque todas as bonecas eram de pano. As bonecas de pano que papai e mamãe compravam pra gente. Ou então ele tinha uma vazante ali no açude. Uhum. E quando nós íamos para lá no domingo, aí cortava a melancia, né? Aí da melancia a mamãe fazia a bonequinha. A sabe? melancia? A casca da melancia ela fazia a bonequinha pra gente. Tá, o olhinho e tudo. Eram os nossos brinquedos. Caixa de remédio, caixa de fósforo, fazia os móveis da casa, as bonequinhas de pano, de papel. Uma criatividade imensa. É verdade. Ô Betânia, nessa época vocês moravam aonde aqui em Cajazeiras? Nós morávamos na Travessa São Francisco. Minha mãe mudou muito de casa. Ela disse que olhava assim para cima, tinha uma telha de aranha, aí ela dizia, vou já ali. Aí procurava uma casa e se mudava. Mas eu lembro muito bem da minha infância na Travessa São Francisco, na Epifânio Sobreira, certo? E na Epifânio Sobreira, daí meu pai já estava com um depósito de madeira e foi quando ele teve condições de comprar uma casa para terminar, né? E aí nós mudamos, que é hoje a residência lá no Pôr do Sol. E daí nós mudamos para lá, mas já tudo moça, um rapaz. Mas a infância mesmo foi Travessa São Francisco, onde a gente brincava de bicheira, de guerra para todos, esconde-esconde, de que tinha brincadeiras que prestavam, né? Que hoje a gente não encontra mais. É verdade. Eu ainda alcancei esse tempo. Mas você era uma menina levada ou era tranquila? E disseram que você era danadinha. É verdade ou é mentira? Ou é boato? Não. Levada era minha irmã. Minha irmã, essa sim, deu trabalho, viu? Deu? Deu. Era mais calma. Adriana, você está falando? Isso. Ih, era a Adriana danada desse jeito. Toda semana, Abreu ligava do colégio para a mamãe. Vem aqui que a Adriana está aprontando. Era. Aí até que um dia ela disse, Abreu, não precisa ligar mais para mim, resolva. Mas não, eu era calma. Ela resolvia meus problemas, o que tivesse que resolver, ela resolvia. Nossa, ela comprava as brigas por você. Graças a Deus. Muito bem, estamos no programa Interview de hoje, especial, com a minha presença e a presença da atual secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre projetos para a secretaria. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais um Interview aqui na sua TV Diário do Sertão. Na promoção de verão do Armazém Paraíba, tem também celular com preços imperdíveis. Tem o Samsung Galaxy Quad-Core por R$ 12 de R$ 54,90. Já o smartphone LG com design moderno, câmera de 5 megas, sai por R$ 10 de R$ 39,90. O Nokia de 2 chips com 40 jogos é R$ 10 de R$ 16,90. E o LG de 3 chips é apenas R$ 12 de R$ 19,90. Celular é na promoção de verão do Armazém Paraíba.
Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista. No carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis! Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Buiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o Blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, Portal TV Cariri, Diamantenews.com, Canal Noite, Folha VIP de Cajazeiras, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Os comentários abalizados, os convidados que entendem tudo do mundo da bola, além das reportagens do seu time, estão no Diário Esportivo, toda segunda-feira às 19 horas na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com a mais nova secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Você já acompanhou um pouco, né, do início de vida de Betânia. Vamos entrar agora na terceira etapa, né, sobre a sua adolescência. Para quem não sabe ainda, Betânia, ela é esposa do empresário Marinho, que foi candidato a prefeito aqui na cidade de Cajazeiras. E por falar em Marinho, está aqui inclusive ao vivo com a gente, junto com sua filha, a Maria Vitória, é isso? Isso. Maria Vitória e também a Adriana, sua irmã, está ali também acompanhando os bastidores do programa Interview. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas já que falamos em Marinho, né, que é uma figura muito conhecida aqui na cidade de Cajazeiras, gente do bem, como foi que você conheceu o Marinho? Quem conheceu quem? Quem se apaixonou primeiro? Foi o Marinho por você ou você por Marinho? Nos revela essa história, que somos curiosos. Conrado, Marinho foi uma bênção na minha vida. Eu trabalhava na loja, ele dizia que quando eu passava ele ficava só olhando. Só olhando. Aí ele começou a ligar para mim e tudo, e aí começou tudo, certo? E eu estava numa situação, coração meio carente. E ele chegou... como eu disse, ele foi uma bênção, porque nós passamos derrubamos uma barreira grande e aí começamos a construir nossa vida, tanto ele como eu. Ele que tomou a iniciativa. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Você teve medo? Você tinha medo? Você é tímida, Betânia? Não é impressão minha? Não sou tímida não, mas... Eu digo graças a Deus porque eu acho que se ele não tivesse tomado a iniciativa, acho que eu não sei. Mas graças a Deus ele tomou a iniciativa e já há 18 anos nós estamos juntos. Tem uma longa vida aí, né? E que nós estamos juntos, enfrentando barreiras e uma vida conjugal equilibrada, graças a Deus. Claro que tem seus altos e baixos, como qualquer um, Com certeza, né? Todo casal tem. Mas se tem 18 anos é porque conseguiram superar essas dificuldades, essas barreiras, né? É verdade. E uma dessas barreiras que vocês tiveram que enfrentar juntos foi a questão da Maria Vitória, né? Foi. Que você teve um problema para engravidar, não foi isso? Conrado, nós passamos 8 anos numa luta grande. Eu tive 8 abortos. Eu engravidava naturalmente, né? Mas existia aquela gravidez não embrionária. Você fala aborto, você perdia, espontâneo. Isso, espontâneo. Certo. E muitas das gravidezes eram não embrionária, mas chegava até 3 meses. E Marinho, quando nós andamos o país quase todo. Atrás, onde dizia, tem um médico ali, e nós íamos, né? E Marinho, eu costumava dizer que quando a gente ia para o médico, eu ficava calada, porque ele já sabia o meu problema todo dele. Já dizia tudo. Ele que contava tudo para o médico. Tudo. Aí eu ficava olhando assim para a cara dele. Eu disse, será que não vai deixar eu falar nada? Tudo ele contava. Aí até que, em uma das gravidez, nós estávamos em Fortaleza, e fui fazer ultrassom, quando mais uma vez uma gravidez não embrionária. E aí o médico chamou Marinho e falou que tinha um médico em São Paulo, Dr. Walter Pinto, que era um geneticista. E aí Marinho não deu tempo nem chegar em casa, já ligou, ele passou o telefone para Marinho, já ligou para ele e fez uma consulta por telefone. Ele me pediu todos os exames genéticos, tanto o meu como o do feto, né? Que no caso era a bolsa, não tinha feto. E aí depois que ele viu os exames todos, já me passou para outro médico, que era Ricardo Barini. Você passou aí por um bocado de médico, Marinho mais uma vez liga para Ricardo Barini. Relata toda a história. Relata toda a história. Aí ele disse, eu preciso vê-la pessoalmente. Nós fomos para São Paulo. Isso Marinho com medo de voar, viu? Mas
Nós fomos. Chegamos em São Paulo, em Campinas, 5 horas da manhã. Fomos direto para o consultório. Lá no consultório, ele atende muito cedo. Os funcionários, muito cedo, já estão lá. Nós fizemos a consulta e eles tiraram um sangue meu para que fosse feita uma vacina junto com o sangue de Marinho. Isso, Marinho, medo de injeção, né? Medo de avião, medo de injeção, cabra mole esse é, Marinho, viu? Mas é um homem. Ai, ai. A mulher, isso pode defender. Senti firmeza agora, viu? Aí, Marinho, para tirar esse sangue, pensa numa luta, porque eram, se eu não estou enganada, eram 8 seringas de 10 ml. Nossa. Nós fomos para o hotel. 2 horas da tarde, nós voltamos para que eu tomasse essa vacina. Conrado, doía tanto, ele correu para a janela, sabe? E doía tanto. Olha, está com... Isso, Maria Vitória tem 10... Acho que está com uns 13 anos. Ainda tem umas marquinhas aqui, viu? Doía tanto, era o médico, era 2 pessoas segurando meu braço e ele aplicando, que é subcutânea. Eu desci em João Pessoa com o braço segurando aqui, isso aqui meu era inchado. Ixi. Mas tudo bem, eu passava por tudo de novo, se fosse preciso. Aí, isso eu fui 3, 4 vezes para tomar essa vacina. Nós íamos para Fortaleza, Campinas, levava o sangue, preparava a vacina, 2 horas eu tomava, 10 horas da noite a gente voltava para Fortaleza. Foram em 4 etapas esse tratamento? Isso, eu passei um ano indo para São Paulo, isso. Engravidei mais uma vez, uma gravidez de não sucesso, né? Uhum. Durante o tratamento. Certo. Aí Marinho novamente liga para ele. Ele disse que tinha que colocar que tinha que ser mais forte lá. E Marinho que entende mesmo, que eu fiquei desorientada, né? E aí comecei a ir novamente para lá, né? O aborto veio espontâneo, engravidei, o aborto veio espontâneo. Depois do aborto, eu logo comecei a ir novamente. Mas aí chegou um dia que ele passou para Dr. Roger, o médico até que foi preso agora. E Marinho ligou para Dr. Roger, para a equipe. Para chegar ao Dr. Roger foi uma luta, mas aí ele ligou de volta para Marinho, a gente fez o depósito e tudo, e Marinho conversou com ele. Sempre Marinho, quem fazia minhas consultas. Estava determinado, você era. Aí Dr. Roger foi e disse que eu fazendo uma inseminação, tudo seria resolvido. Daí um dia, nós compramos uma casa, vizinho lá em casa, e Marinho disse, Betânia, vá para o cartório, passar essa casa para o seu nome. E aí fui. Não, antes de eu ir, à noite, eu tive um sonho com Dona Dolores do cartório. Dona Dolores me mostrando as fotos das netas dela, que uma delas, acho que só uma, foi uma inseminação que Shirlene fez. E aí, quando eu cheguei no cartório, aí eu disse, quando eu cheguei que falei com Dona Dolores, eu disse, Dona Dolores, eu sonhei ontem com a senhora. Aí ela disse, não acredito, eu disse, foi. Eu perguntando por Shirlene, a senhora foi e me falou de Shirlene e disse até para mim que ia me passar o endereço da médica de Shirlene em Recife. Ela disse, pois não seja por isso. Foi ligeirinho lá, pegou um papel, anotou o telefone, anotou endereço, telefone e tudo, que esse endereço, esse papelzinho com a letra de Dona Dolores, eu tenho no álbum de Maria Vitória. Tudo, até hoje eu tenho. Aí cheguei no escritório, chamei Marinho e disse para Marinho, nós ligamos. A consulta só tinha, acho que uns 4 meses para frente. Mas aí Marinho
com aquele jeitinho dele e tudo, aí conseguiu. Para mim e para Gerlane, de Sueli. E nós fomos os 4. Chegando em Recife, quando a médica pegou, eu disse que era o meu currículo, porque era 3 pastas cheias de exames. Que ela olhou e disse, você passou pelos melhores médicos do país. Aí Marinho disse, pois é, doutora, mas agora aqui nós vamos sair com sucesso daqui. Eu tenho certeza que a senhora vai resolver esse problema. E nós fomos em outubro de 2003. Em dezembro, dia 12 de dezembro, eu fiz a inseminação. E eu combinei, eu, Marinho e mamãe, que não ia dizer nada a ninguém. Foi um processo muito longo. E aquele negócio para a gente não dizer, porque já vinha tantos abortos. E eu tinha medo que se fosse mais um, ia ser mais um, né? É verdade. Aí ela foi, antes de fazer a inseminação, ela perguntou se eu queria entrar com a medicação e engravidar naturalmente, como eu engravidava, e entrava só com a medicação. Mas aí eu tinha medo que fosse uma gravidez não embrionária novamente. Então, nós optamos para a inseminação. E aí, quando foi noite de Natal, eu sempre gostei de reunir a família, né? Aí, Marinho, isso não dá certo, isso você não dá certo para ficar de repouso, não dá certo. Eu tomando a medicação todinha, e Didi, a Adriana, né? Chamo ela de Didi, ela aplicava porque era na barriga, umas injeções na barriga, era nas pernas. Quando eu não aguentei mais a barriga, foi para as pernas. Nossa. Aí passaram-se 3 meses. Quando 3 meses, aí ela estava aplicando no muro da casa da minha mãe, né? Aplicando a injeção. Aí eu disse, tu sabe por que tu está aplicando essa injeção? Ela disse, não é do tratamento? Eu disse, para eu não perder Maria Vitória. Aí ela endoidou. Endoidou, começou a gritar. Como é que faz um negócio desse? Eu fazendo essas injeções tudinho e você não me diz nada. Passou. Disse a meu irmão quase morreu de chorar. E tão interessante, Maria Vitória foi tão desejada, Conrado. Meu irmão, ele fez uma promessa, quando eu disse para ele sem dizer nada a ninguém, ele fez uma promessa que, correndo tudo bem, Maria Vitória nascendo, perfeita, com saúde, ele ia para Juazeiro do Norte a pé. Isso, quando eu fiquei sabendo, foi no mês de julho, Maria Vitória estava com uns 11 meses. Maria Vitória estava com... Era 11 meses, ele já era pertinho dela completar 1 ano. Aí, eu quase enlouqueço. Coragem. Quando ele saiu, Conrado, aí nós fomos deixar ele lá no posto Nossa Senhora de Fátima. Quando ele saiu, aí todo dia eu ia saber onde é que ele estava, né? E ele saiu de tênis, de meia de tênis, né? Quando chegou no Monte Alegre, que é o sítio da nossa avó, ele chegou lá e ele achava que não ia aguentar, porque estourou os pés dele. Foi quando disseram que para fazer uma caminhada dessa, você teria que ir de sandália, aquela franciscana, porque o asfalto é muito quente, esquenta muito o pé. E ele ligou para mim pedindo para que comprasse uma sandália para ele e fosse deixar lá. E que eu falasse com o padre, porque ele estava com medo de não aguentar. Quando nós fomos falar com o padre disse que não tinha problema. Se ele não aguentasse, ele podia voltar, depois ele retornava. Mas ele insistiu. Ele chegou lá, as nossas primas colocaram a bacia com água gelada e colocou o pé dentro. E isso ele passou o resto da noite. Quando foi 4 horas da manhã, ele levantou, calçou a sandália e continuou, seguiu a caminhada dele. Até o final.
Até o final, e nós todo dia íamos. Pensou em desistir, Betânia? Não. Eu? Sim. De jeito nenhum. Nenhuma vez. Conrado, quando foi feita a inseminação, quando eu estava lá preparada na cama, eu entreguei muito a Deus. Foram implantados 4 embriões. E na hora eu entreguei a Deus e a Nossa Senhora, que se fosse para o nosso bem, que fosse para nascer com saúde, em paz, perfeito, que Ele me desse os 4. Se não 3, 2, 1 ou nenhum, eu estava preparada para tudo. Porque, assim, Conrado, eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte para que Ele faça a dele. Então, nós tínhamos corrido atrás de tudo. E ali eu achava que era a última tentativa. A última tentativa. Era tudo ou nada. E ele me deu Maria Vitória e eu só tenho a agradecer. A ele e a Nossa Senhora. Imagino a emoção que você deve ter tido quando ela, de fato, nasceu e você pôde segurar no braço pela primeira vez. Acho que deve ter sido uma emoção que não tem palavras que eu consiga explicar, né? Não. Conrado, Marinho nem se fala, né? Quando eu tive um aborto antes de engravidar de Maria Vitória, eu estava num desespero que só Deus, nem Marinho mesmo, sabia o meu desespero. Eu ali ao lado da Fafique, dirigindo, eu chorando, eu pedi muito à Nossa Senhora que ela me concedesse em ser mãe, qual ela foi. Agora eu pedi com uma fé tão grande e prometi à Nossa Senhora que Maria Vitória, na hora que nascesse, até completar 1 ano, ela vestia azul e branco. E todo mês de maio, ela ia vestir azul e branco, até um dia que ela não quisesse mais. Mas eu acredito que ela não vai deixar nunca. Porque ela começa, no começo do ano, ela começa já, mamãe, minhas roupas de maio. Ó, essa daqui dá. Mamãe, tem que comprar minhas roupas de maio. E ela ficou conhecida no comércio. Onde a gente chegava, dizia, menina de Betânia, porque todo mundo procurava roupa azul e branca. Azul e branca. Né? Aí, isso eu fiz. Quando ela nasceu, a mala dela era begezinha, mas as roupas dentro, parecia azul que era do menininho, mas era tudo azul e branco. E quando ela nasceu, foi uma festa. A família, amigos, na maternidade... Parecia que era uma festa, um banquete. Eu sei que quando eu cheguei do centro cirúrgico, que eu acordei mesmo, que eu digo, fala, Jesus, vamos botar esse povo para fora daqui. E lá dentro do centro cirúrgico, era para a Maria Vitória ter nascido no dia 28, mas ela antecipou, dia 26 de agosto. O pai dia 20, a avó 25. Quero nascer já. Com certeza. A avó dia 20, Dona Graça, Marinho 20, Dona Graça 25 e ela 26. Eu à noite liguei para Marinho, passei uma mensagem para ele, né? Eu estava muito angustiosa, a barriga estava ficando dura, ela não mexia, eu no desespero, achando que a menina estava morta. E aquilo, quando foi 4 horas da manhã, eu passava a noite toda acordada. Eu não dormia. Quando foi 4 horas da manhã, aí que eu fui me levantar, aquelas cadeiras do papai, né? Na casa do seu Juarez, que a menina disse que quando eu entrava na sala, que via aquela cadeira, lembrava de mim. Quando eu fui me levantando, aí eu senti aquela coisa. Puf! Eu digo, a bolsa que estourou. Marinho estava em Cajazeiras. Eu peguei o telefone, liguei para a minha médica, né? Aí ela foi e disse, qual é o líquido? Eu disse, doutora Mabel, no óleo. Que a senhora sabe que se for sangue, eu caio aqui mesmo eu fico. A Isabel levantou, pegou o telefone. Não, doutora Mabel, é líquido, é água mesmo. Ela disse, leva para a maternidade. Aí lá na maternidade, aí eu ligo para Marinho. Estou na maternidade, fazendo o quê? Maria Vitória vai nascer agora. Gente, não, aí ficou logo nervoso. Aí eu liguei para a mamãe. Aí meu irmão foi com ele, né, para João Pessoa, porque a mamãe pediu muito, meu irmão anda devagar, ele anda ligeiro. E eu lembro muito bem quando a doutora Mabel disse, para que você disse a ele? Eu disse, mas doutora, se eu não avisasse a ele, ia ser uma briga.
Ela disse, olha, outra preocupação para mim. Esse homem vem feito um louco. Eu disse, não, meu irmão vai com ele, vem com ele. Aí, meu irmão liga para mim, né? Disse, como é que você está? Eu disse, não, estou bem. Eu só estou preocupada com uma coisa. Ele disse, o que foi? Eu disse, eu passei a noite beliscando. Era leite em pó, era tangerina, era até pão que eu não estava comendo, eu comi. Aí ele foi e disse, eu com medo, porque a mamãe contou que uma das gravidez dela, ela disse, doutor Iramirto, né? Disse, olha, você, e é Mirto, né? Que é o ginecologista. Olha, você não coma essas coisas pesadas, você está perto de ter essa menina, você não coma. E ela disse que pegou uma panela de... Não sei se foi mucunzá, se foi, ela disse que comeu, quando foi de madrugada foi para o hospital. Disse que na cirurgia ela provocou muito, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu disse, eu só estou com medo disso. Ele disse, não, mas conversa com a anestesista, conversa com a médica, conta a ela. Aí assim eu contei. A doutora Mabel disse, não se preocupe não. E eu acho que Maria Vitória estava sendo tão esperada que eu não senti nada. Se senti, não senti. Que bom, foi uma benção. Se veio, não senti. Betânia, e graças a Deus foi tudo uma já maravilha. tem um pessoal aqui mandando mensagem, já me cobrando mais de uma vez. Deixa eu começar aqui a adiantar. Já está quase no finalzinho, tem que conversar sobre a secretaria também. Parabenizar a secretária e minha tia Betânia Feitosa pela excelente entrevista. Uma pessoa merecedora por tudo que está acontecendo na sua vida. Abençoada por Deus, orgulhosa demais. Gislene João, mandando abraço para você. Quem está mandando abraço também aqui é... Deixa eu ver aqui... Mandou, mas não consigo identificar. Parabenizar a secretária Betânia Feitosa pela excelente entrevista. Ah, João Neto, setor de informática da Prefeitura. Mandando um abraço. Maninho também, escutando a entrevista. Manda um abraço para você em nome da família dele. Também a nossa querida Solange Nogueira, está na sintonia. Manda um abraço forte para você. São os que chegaram. O nosso amigo Zé Neto também, que saiu daqui, mas está acompanhando a gente. E tem outras pessoas aqui no Facebook, eu dou uma olhadinha já já. Betânia, a gente, felizmente, a gente estava preocupado com o tempo, mas... Está faltando mais tempo para a gente continuar a nossa conversa. Vamos marcar outra entrevista. Com certeza. Mas vamos tentar abreviar algumas coisas e ir para um assunto. Vamos deixar guardado alguns outros segredos da sua vida para depois a gente, num outro momento, ainda conversar. Certo. Mas hoje, eu acho que um grande momento da sua vida foi a questão dessa luta para que Maria Vitória viesse ao mundo. Hoje está aí gozando de saúde, está com vocês. Essas diversas dificuldades que você já passou. E, de repente... Eu acho que a maioria das pessoas não esperavam. Você acaba de ser nomeada secretária de Desenvolvimento Social do município de Cajazeiras. Você queria isso? Você esperava ser secretária, ser um agente público? Conrado, foi uma surpresa muito grande para mim. Quando Denise ligou para mim, nossa prefeita, eu disse, Denise, eu falo contigo pessoalmente. Eu tinha assim, um certo medo, para mim foi, eu até agradeço muito a nossa prefeita Denise pela confiança em me entregar esse cargo de tanta responsabilidade, né? Mas foi uma surpresa. Mas quando eu aceitei, Conrado, eu aceitei para botar os pés no chão, para abraçar a secretaria. E trabalhar com amor, com muita coragem, porque são muitos os problemas que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem para resolver junto à comunidade, né? As pessoas mais vulneráveis. Mas eu estou aqui, quando eu aceitei, foi para enfrentar isso tudo. E vou enfrentar. Muito bom, hein? Porque eu tenho um segredo muito grande. Quando me perguntaram, eu fiquei de dar resposta. Falei com meus irmãos, com o Marinho, com meus irmãos, com minha filha. Porque foi uma mudança na minha vida, né? E, Conrado, quando eu aceitei, quando eu resolvi, foi depois de uma coisa que aconteceu muito forte. Eu pedi muito à minha mãe, a alma da minha mãe, que ela me mostrasse algo que eu pudesse tomar essa decisão. E quando minha mãe estava doente, Dr. Franklin,
médico vascular, fui lá em casa e tirou essa aliança do dedo dela, entregou para minha irmã e minha irmã me deu a aliança e desde isso eu deixei no meu dedo. Só que uns 15 dias antes de Denise me convidar, eu tinha perdido a aliança. Eu estava feito uma louca, sabe? Porque a aliança estava afogada e ela caiu e eu fiquei louca. Fui fazer uma arrumação lá em casa e procurando essa aliança e nada. Denise me liga no dia 31 à tarde. Foi quando eu disse, Denise, eu falo contigo pessoalmente. E aí ela disse, venha mais cedo aqui para casa. Tudo bem. Até então não tinha tomado decisão nenhuma. Fui tomar banho. Aquelas luvas que você coloca para esfoliar o corpo. Coloquei, esfoliei o corpo. Quando eu tirei, que fui lavar, aquele negócio, eu disse, oxe, que é isso? Que eu olhei a aliança. Aí eu chorei, viu? Eu vi que minha mãe nunca me deixou. Faz 2 anos hoje que ela não. Hoje, se ela tivesse com a gente, ela faria 82 anos. 82 anos. Isso. E eu sei que isso foi um bom sinal. Um bom sinal. E é ela que está do meu lado. E eu tenho certeza que eu não vou decepcioná-la de maneira nenhuma. Nem a ela, nem a prefeita Denise e nem o povo de Cajazeiras. Que bom ver isso. Betânia, a gente já está caminhando para o final. A secretaria hoje, ela tem muitos projetos. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga Secretaria de Promoção Social, ela basicamente vive de projetos ligados à área social. E quando se fala em projetos, também se depende do governo federal, porque a Secretaria funciona basicamente, na sua maioria dos programas, com recursos oriundos da esfera federal. Isso. E a Secretaria parece que vem enfrentando algum problema nesse sentido, em relação aos repasses, Betânia? Com certeza. As pessoas pensam, não, porque está chegando tantos milhões todo mês na prefeitura, o pessoal pensa que tem dinheiro de sobra, mas não é assim que funciona, né? Era bom que estivesse chegando, né? Não, assim, a gente não estava passando essa dificuldade toda. A dificuldade hoje é o recurso federal que não está chegando? Isso. Mas assim, tem o programa do PAA, que eu acredito que agora em fevereiro... PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Isso. Eu acredito que agora em fevereiro o governo federal faça esse repasse para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Mas os programas do CRAS, do CREAS, nós já estamos abrindo, né? Mas naquela, Conrado, nós esperamos que o governo federal faça esse repasse para a gente. Não só para a gente, para o país todo, né? Não é só Cajazeiras. Parece que a maioria das secretarias do país que trabalham no social estão enfrentando o mesmo problema que Cajazeiras. A dificuldade é grande. Não, como você disse, não é só nossa. É do país inteiro. É uma crise nacional, né? Mas eu acredito que Deus não vai nos abandonar. Que isso seja resolvido o mais rápido possível. Até porque a crise não é só o financeiro, né? Nós estamos aí com a crise da água. A gente tem que pedir muito a Deus que chova. Até porque, se não chover, mesmo que o governo federal faça esse repasse, a gente tem que pedir chuva para que esses produtores... plantam alguma coisa. Produzam para que... Isso é verdade. Não é verdade? É porque as pessoas, me corrija se eu estiver equivocado, os produtos, porque existe o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo federal, e dele originou Comida na Mesa, né, que é a distribuição de cestas básicas. Isso. E esses produtos são comprados aos agricultores, produtores locais, né? Isso. Aí se não tiver água para plantar, também não tem nem o que comprar, né? Não é verdade? Então a gente tem que pedir muito, muito a Deus chuva. Chuva, e não é só para cá, é para o país inteiro. Com certeza. Porque o país inteiro está enfrentando o país já está essa enfrentando seca, essa situação, né? Não é verdade? Mas eu quero dizer, Conrado, que não somos nós da Secretaria, não é a Secretaria de Desenvolvimento Social, não é a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, a prefeita Denise, que deve aos agricultores. Nós não pegamos nem, sabemos nem a cor do dinheiro, vem para uma conta
deles, certo? E por a prefeita Denise, isso já teria sido resolvido. É uma preocupação grande dela. Tanto que ela fica só, o que é que está faltando? Está faltando algum documento? Está faltando o quê que falta para que eles repassem esse dinheiro? A equipe de técnicos da secretaria está mantendo esse contato com Brasília? Todos os dias, todos os dias. O que eles pedem já foi mandado, tudo. Eles passaram para a gente que agora em fevereiro não tem data certa, mas disseram que em fevereiro isso seria resolvido. A gente espera, né, Conrado? De qualquer forma, assim que regularizar essa situação, o programa Comida na Mesa, ele volta, né? Com certeza. O comida e o sopão solidário. Comida, o sopão, isso aí a gente não pode deixar. Apesar dessas dificuldades de repasse, mas os programas estão funcionando ainda, estão abertos, funcionando. Então, teve o recesso, né? Mas aí já estão funcionando, os CRAs já estão abertos, o CREA já está aberto. Nós já ultrapassamos 5 minutos do programa, vamos correr rapidinho aqui. Vanádia já está dando sinal ali. Mas, paralelamente a esses programas sociais da Secretaria, também existem outros projetos ligados à cultura, ligados ao idoso. Inclusive, o primeiro carnaval dos idosos, né, que vai ter agora, promovido pela Secretaria, não é isso, Betânia? Isso. E olha que vai ser uma festa muito boa e grande. Nós, com preocupação com os idosos, nós já pedimos para o Corpo de Bombeiro estar presente, para a Secretaria de Saúde com técnicos, estar lá dentro presente, segurança, certo? Vai ser um carnaval muito bom, que eles vão se divertir, vão relembrar o passado. No Cajazeiras Tênis Clube, dia 15, Quem anima? No domingo. É a banda do Iraúna. O Iraunense de Frevo? O Iraunense de Frevo. Muito bom, muito bom. E a Orquestra de Cajazeiras. Muito bom, então. E lá nós vamos servir o lanche, o almoço, vai ter frutas, sucos, água, café, bolinho, tudo que o idoso gosta. Muito bem. Depois vai ter mais alguma coisa? Depois, às 15 horas, nós vamos ter o Carnaval da Criança. O pessoal do PET, é isso? Do PET, dos programas. Em geral, né, Conrado? Porque não é só o pessoal do programa, a gente quer a participação de todos, tanto das crianças como dos idosos. Não só são os idosos dos programas. Cajazeiras toda pode participar. Que bom. Entrada franca, a partir de 10 horas da manhã. A partir de 10 horas da manhã, dia 15 no domingo. Dia 15 de fevereiro, no domingo, de carnaval, começa às 10 horas. Quem quiser ir pode ir, levar o seu idoso, vovó. Com certeza. Ô Betânia, mas estamos falando agora em crise, de repente você disse que vai fazer uma festa grandiosa agora. Como é que vai ser feito? Dinheiro para fazer a festa? Não, parcerias. Parceria? Isso. Como assim parcerias? Os empresários de Cajazeiras, com certeza não vai deixar que os nossos idosos, as nossas crianças, deixem de participar. Né? Até porque não é uma festa cara. Né? Nós estamos com parceria com algumas empresas, tanto o Carnaval como a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo vai fazer esse ano também, mais uma vez? Com certeza, nós não vamos deixar cair não, a gente enfrentando aí, mas a gente vai fazendo como puder, né? Com a ajuda das parcerias, com a ajuda dos empresários. A gente quer fazer isso, quer fazer bonito, viu? E eu tenho certeza que a sociedade de Cajazeiras, os empresários de Cajazeiras, não vão deixar que isso... De investir, né? Não, de jeito nenhum. Porque é uma parceria que acontece, por exemplo, a Paixão de Cristo é uma parceria do desenvolvimento social com a cultura, né? Isso. É o resgate social através da cultura, que é interessante. Isso. Olha, quem tá acompanhando a gente também aqui, minha cara Betânia, é a Léa Silva, que está em João Pessoa, está lá no seu apartamento, mandando um abraço para você, desejando toda a sorte do mundo. Que hoje Léa Silva é a chefe da Casa Civil lá do Governo do Estado da Paraíba. Beijo, Léa. Betânia, gostaria de conversar mais tempo com você, tem muita coisa que não deu tempo a gente conversar, mas foi um prazer imenso, né, nessa minha participação especial no programa Interview, estar entrevistando você. Que bom. Obrigada, desejo a você Conrado. boa sorte, tudo de bom e fique à vontade para você acrescentar mais alguma coisa que você acha oportuna nesse momento em relação ao seu trabalho agora, esse novo desafio que é ser secretária de Desenvolvimento Social de Cajazeiras. É um desafio muito grande mesmo na minha vida, mas com a ajuda de todos,
das empresas de Cajazeiras, do meu esposo Marinho, que é um braço muito forte na minha vida e nessa etapa, nesse desafio, principalmente. Quero agradecer, Conrado, a você, a todos os ouvintes, os internautas, agradecer a nossa vereadora, sempre vereadora, né, Léa Silva. Mando um abraço, Léa, para você. E é isso, Conrado, eu quero e espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar mais e mostrar ainda, nós temos alguns projetos em mentes que ainda não foi colocado em pauta, mas com certeza vai ter mais em mente, a gente já tem algumas coisas novas aí para a sociedade, para as pessoas de Cajazeiras. Quero agradecer a todos que passaram mensagem e que tenham uma noite maravilhosa, uma semana de paz. Quero te dizer uma coisa, Conrado, hoje, coincidentemente, eu te disse, minha mãe, se estivesse aqui, faria 82 anos. Fui convidada para essa entrevista pela TV Diário e, coincidentemente, também fui procurada por Fransquinha César para tirar um terço lá em casa hoje, rezar um terço lá em casa. Você é muito religiosa, né, Betânia? Sou sim. E eu disse, parece que as coisas, as bênçãos de Deus, né? Porque tudo na data de hoje. E essa, como eu não pude ir para a missa da minha mãe, que foi agora de 5 horas da tarde, aí precisava que Deus me mandasse essas pessoas para irem lá para casa rezar esse terço hoje, né? Fazer um jogo rapidinho aqui com você. Eu vou dizer uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à sua mente. Sua melhor lembrança de infância? E eu acho que Ana Morena. Ana Morena? Sim. Quem é Ana Morena? Dona Ana Morena me ensinou muita coisa. Ela tomava de conta do circo operário. E eu ajudava muito a Dona Ana. Ela fazia salgado para Cajazeiras, para todas a sociedade de Cajazeiras. Quem fazia era a Dona Ana. E nós passávamos muito tempo lá ajudando ela. Se arrepende de alguma coisa? Não. Medo de quê? De morcego. De morcego? Um sonho que você quer realizar ainda? Ver Maria Vitória formada. Formada. Saudade. Da minha mãe e do meu pai. Sua mãe simbolizou? Qual a lembrança mais viva que você tem guardada de sua mãe, Betânia? Eu tenho tantas lembranças, mas a maior foi a última vez que ela me chamou. Foi? E disse o quê? Só Betânia. Só Betânia? E de lá ela foi para o hospital e não voltou mais. Se você pudesse dizer algo e ela pudesse escutar, o que você diria para ela nesse momento, Betânia? Tudo que ela já sabe. Que eu amo muito. Que ela foi muito importante na vinda de Maria Vitória. Na minha. Era minha amiga, minha irmã, minha mãe, minha confidente, tudo. Ela era tudo para mim. Imagino. Betânia. Na minha rua, eu chego, entro, saio, gosto de todo mundo, mas todo mundo sabe que é o único lugar, a minha única casa que eu andava era a casa da minha mãe, que era quase na frente, que hoje minha irmã mora lá. Mas eu nunca gostei de estar na calçada, só ir quando ela estava com minha mãe, gostava muito de ficar na calçada. E era a casa que eu andava. Tudo meu era com minha mãe, tudo que eu fosse fazer. Tudo era com ela. Betânia, e eu senti muita falta. Imagino. Desculpe ter emocionado você. Obrigado pela entrevista. Nada, e boa sorte no seu novo prazer. trabalho. Imagina, tudo Obrigada. nosso. Obrigado a vocês, amigos internautas, pela paciência. Fugimos um pouco o tempo, mas esperamos voltar outras vezes aqui no Interview. Foi um prazer imenso. Todos vocês, uma ótima noite e até amanhã com mais um Interview. Tchau, tchau.